Registros acásticos é o tema da nossa live de hoje. Uma live que a gente não fez aqui ainda, então tem tudo para ser especial. E vai ser com a Denise Giarelli, que já tá aí para compartilhar sobre essa técnica com a gente, sobre os registros acásticos. Boa noite, Eduardo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana e aqui na Seven Insights nós fazemos lives holísticas toda quinta-feira às 19 horas com o único intuito: trazer conhecimento para vocês, compartilhar desse conhecimento. Então toda semana vem aqui um terapeuta holístico ou um espiritualista para falar sobre as suas terapias, para falar sobre espiritualidade, mecânica quântica e diversos temas, para poder compartilhar desse conhecimento, porque a gente acredita muito aqui que conhecimento guardado apodrece. Então a nossa intenção é trazer à luz desses temas que ainda são muito pouco comentados. Boa noite, Beto. Boa noite, Lívia. A Lívia entrou. Boa noite, Denise, que já está aí. Então eu convido vocês para que toda quinta-feira às 19 horas participem das lives aqui com a gente. A gente também está fazendo lives toda terça-feira às 8 da noite, também de temas holísticos com o quarteto Bruna, Felipe, eu e o Fábio Castilho, do Clara Intuição. Então convido vocês para participarem. Falem para mim se vocês conseguem me ver, se vocês conseguem me ouvir, se o som tá bom, se tá tudo certo, para a gente poder começar a nossa live sobre registros acásticos. Denise, eu já vou te chamar para a gente não perder tempo e começar esse bate-papo. Deixa eu chamar aqui. Tá tudo ótimo, beleza, gente, obrigada. Boa noite, Fernanda. Oi, Boa agora eu noite, entrei. Boa Denise. noite, tudo bom? Tudo Tudo bem e jóia? você? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem? Eu tava te ouvindo ótimo, eu tava escrevendo que eu tava te ouvindo super bem. É, que bom. Eu fico feliz que você tenha aceitado o convite para participar dessa live. Registros acásticos é um tema que eu conheço, mas não conheço muito. Então, eu acho que eu tenho muito que aprender com você É hoje. muito legal. E é um tema que eu não trouxe aqui ainda. Ninguém veio falar disso aqui Ó, ainda. Porque tem vamos inaugurar. Exatamente, porque tem algumas lives que a gente faz mais de uma vez, né? E registros acásticos não é uma delas. Então, Olha que bacana. é a primeira vez que a gente vai falar sobre isso. Ah, inclusive, deixa eu escrever aqui nos comentários para fixar, só um segundo. Tá bom. Acásticos. Opa. Eu é quem tenho que. Oi, Marcelinha, boa noite. Aí a minha tribo tá entrando também. Ai, que bom, gente. Sejam bem-vindos. Opa, fixei. Denise, antes de mais nada, se apresenta para o pessoal te conhecer. Maravilha. Bom, gente, boa noite. Primeiro eu vou agradecer o convite, né? Agradecer a você o convite, a tua equipe, e agradecer a quem me indicou para você, que foi uma seguidora sua, que é minha amiga pessoal. Foi assim que Exatamente. a gente se encontrou, né? E eu acho que o registro acástico é uma coisa muito legal, porque ele precisa de um tempo de maturação. E eu acho que a gente se marcou essa live há um tempão e de repente ela aconteceu só agora porque era o momento, era a hora certa, sabe? Com certeza. Foi muito sincrônico e tinha que ser nesse momento e nessa hora. Bom, meu Concordo. nome é Denise, eu sou enfermeira de formação, Uau! sou terapeuta, eu sou enfermeira, mas eu trabalho com o cuidado da alma e da emoção e não o cuidado só do corpo há bastante tempo. São 20 anos, Que legal. 21 quase, em que eu decidi cuidar não só do corpo, mas da alma e das emoções das pessoas, como enfermeira. Então, não deixei de ser enfermeira. Eu sou terapeuta floral, então eu trabalho com terapia floral há mais de 20 anos, né? Fiz cursos de pós-graduação, enfim, essa coisa toda. E eu tenho um consultório que hoje ele é online, mas que ele já foi físico, de terapia floral e terapias integrativas. E há mais ou menos uns 5 anos eu achei que estava na hora das pessoas conhecerem mais coisas sobre as práticas integrativas. E aí eu tenho um canal no YouTube sobre as Ah, práticas que legal. integrativas, que chama Denise Giarelli Insights para a Vida. E decidi começar a fazer um movimento de ensinar e de explicar para as pessoas, e aí você falou do conhecimento antes, né?
que para as pessoas entenderem o que é isso, porque eu estou há mais de 20 anos nessa área, tanto como cliente como profissional, e as pessoas, hoje, graças a Deus, as pessoas já conhecem muito. Mas há muito tempo atrás as pessoas não sabiam nada, as pessoas achavam que eu ia sair de turbante na rua falando Ramala, Ramala, sabe? Era uma coisa muito maluca. Então hoje, graças a Deus, está muito mais difundido. Então eu sou terapeuta floral como enfermeira, né, há mais de 20 anos, sou acupunturista e hoje eu sou uma influencer das práticas integrativas. E eu também passo por isso, viu, Denise? Porque eu sou engenheira, pensa, eu sou engenheira, sou mestre em engenharia e trabalho com. Uau! Eu sou engenheira de materiais. Só Gente, mais ainda, uau! só que faz todo sentido, porque a engenharia de materiais ela estuda como os materiais são formados. E aí você descobre o quê? Descobre os átomos, você descobre o universo quântico. E aí a mecânica quântica me trouxe tudo isso aqui. Mas eu Então, já. eu fui estudar física quântica também. Então, eu estudo, na verdade, desde novinha, né? Mas a engenharia, ela fechou o ciclo, porque eu consegui Muito legal. conectar tudo que eu estudava com a mecânica quântica e para mim foi incrível. E eu também estou Faz, estudando. faz um ploque assim, né? Uau, Faz, né? Faz um ploque. exatamente. E eu também estou estudando os florais, porque eu sou formada em radiestesia também, e com a radiestesia a gente consegue indicar os florais, né? Mas tem que estudar Sim, primeiro. E quem tem. sabe a gente até troca umas figurinhas sobre florais mais Por que pra não? frente. Eu sou professora também, eu dou curso de formação em florais de bar, Ai, que através legal. de uma equipe os florais eles estão bastante difundidos, ainda tem muita mistura, mas a gente trabalha eu trabalho com uma equipe que tem um respaldo da Inglaterra, da onde se produz os florais de bar, Ai, que legal. verdadeiros, né? Então a gente tem até curso de pós-graduação, eu vou dar até curso de pós-graduação, né, um módulo de florais de bar dentro de um curso de pós-graduação. É um trabalho, é um estudo constante que eu adoro. E se a gente for falando assim, a gente vai falar de registro. Então, os registros são outra coisa, é uma outra prática que eu Exato. incorporei no meu trabalho há um tempo já. Vou começar te perguntando então, o que são os registros acásticos? Beleza. Os registros acásticos, eles são as informações vibracionais da alma humana durante toda a sua jornada. Uau! Então, tudo, então, tudo é feito de matéria e de energia, certo? Então, tudo é vibração e tudo é energia. Você, como trabalha estudando física quântica, sabe tanto quanto eu isso. Então, Exato. a alma, ela foi formada em algum momento e, a partir de então, ela foi acumulando informações que, para a gente deixar mais fácil para o entendimento, foram sendo escritas num livrão, que é o livro da vida e da jornada daquela alma, que são os registros acásticos. Então, lá. Então, no momento em que a alma vai se consolidando, né, que dentro do registro a gente fala de cristalização, mas eu acho que é uma consolidação da alma, esse livrão vai sendo escrito, então todas as experiências da alma vão sendo registradas no Akasha, que são os registros. É a grande biblioteca que tem o livro de todos nós, democraticamente, tá bom? Essa. Então, os registros registram informa informações de passado, presente e futuras possibilidades. Uau! Então, não tem todo e é um registro que não tem a temporalidade cronológica que a gente conhece. É uma Linear, né? temporalidade, Normalmente. não é linear. Ele é uma coisa, eu costumo dizer para os meus clientes, quando eu Uma vou abrir o espiral. registro, que é interestelar, é para lembrar daquele filme Interestelar. E é maravilhoso. Verdade. Eu amo aquele filme. Eu também. É mecânica quântica pura, né? E pelo que Pura. cada pessoa tem o seu registro acástico, tem a sua assinatura energética, tem lá todo o seu histórico, o momento presente e as possibilidades futuras. Exatamente. E as futuras possibilidades. E são futuras possibilidades. Nunca é uma coisa definitiva. São futuras possibilidades. Isso é bastante importante. Sim, porque a gente tem livre-arbítrio, né? Se amanhã eu decidir fazer outra coisa, a possibilidade mudou já. Você falou a palavra-chave dos registros acásticos, pelo menos dessa forma que eu aprendi, que é o livre-arbítrio. Quando eu Sensacional. aprendi a estrutura, a gente aprendeu que quem guia a abertura dos registros e quem guia a alma, a professora dizia que eram os nossos mestres, professores e entes queridos. E essas Ah, pessoas, elas
acompanhavam a jornada da alma desde sempre. Podem se revezar, estando mais fisicamente ou menos fisicamente presentes, mas acompanham essa jornada de alma. Então, são aqueles que vão estar cuidando da alma, que está perguntando alguma coisa o tempo todo. Então, são eles que vão lá e falam, senhores dos registros, eu preciso do livro da Mariana para hoje. Aí eles vão lá, retiram, abrem e aí transmitem para a gente. É mais ou menos assim que funciona, assim, simplesmente falando. Simplificando, existe uma história de acesso desses registros? Existe, é muito bacana. Esse método que eu aprendi, ele se chama Pathway Prayer Process. É um método através de uma oração. E é uma história curiosa, é um método estruturado através de uma oração. Por isso, Pathway Prayer Process, é um processo estruturado. E quem canalizou esse processo estruturado foi uma americana chamada Linda Howe, no dia 11 de setembro de 2011. Nossa, sério? É muito doida a história, porque numa ponta dos Estados Unidos as torres gêmeas caíam e na outra ponta dos Estados Unidos ela estava canalizando o processo dos registros acásticos, esse processo. Tô chocada. Ao mesmo tempo, mais ou menos no mesmo horário, guardadas as devidas proporções de fuso horário nos Estados Unidos. E aí, a partir de então, existe um Akashic Records Center nos Estados Unidos, que é desenvolvido, e ela, a Linda Howe, ainda está lá, acontece, se por a internet está lá, e ela faz tanto a formação de novos terapeutas, como o desenvolvimento e o estudo a partir disso. Então, é um método bastante estruturado. A gente tem muita gente que fala de registro acástico, mas esse método em específico, ele é bastante estruturado. E é assim que ele funciona, mas é uma história doida, né? Foi bem no ano de... Bem no dia 11 de setembro. E você fez o curso lá ou você fez o curso aqui? Não, eu fiz o curso aqui. Uma brasileira que morava nos Estados Unidos, morava em Los Angeles, ela fez atendimentos com a Linda Howe, e aí ela foi fazer o curso de formação. Existiam alguns níveis de formação. E aí os mestres dela disseram, numa das sessões de registro, uma das aberturas, que a missão dela era trazer isso para o Brasil e trazer essa informação para o Brasil. E aí a Alessandra de Prá, que eu tenho que agradecer ela muito, 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 porque agora ela já está do lado de lá, junto com os mestres dela. Sim. Mas isso, ela resolveu, ela foi para o lado de lá no final do ano passado. Mas a missão dela era essa, e aí eu a conheci em 2011, porque ela também trabalhava com terapia floral. A gente se reencontrou num curso no Canadá. Ela vem dos Estados Unidos e do Brasil, e a gente se encontrou. E aí eu ouvi falar dos registros e assim ficou. E aí, quando ela trouxe o curso estruturado para a formação do primeiro nível, né, ela deu 2 níveis no Brasil. Aí eu fui a sexta turma, eu fiz parte da sexta turma em 2013. E desde então eu venho trabalhando, venho usando isso como mais uma ferramenta terapêutica. E é um processo muito profundo. A gente tem que ter muita ética, muita honestidade, muita correção, muito preparo energético para a gente fazer esse tipo de registro, mas é sempre uma bênção para a gente também, para quem está abrindo incrível. Também. Deve ser incrível mesmo. E antes de eu te fazer a próxima pergunta, gente, clica no aviãozinho aí para esse conhecimento chegar para mais pessoas, né? Porque, por favor, compartilhe, é muito legal. E eu, Denise, eu queria saber qual que é o objetivo de se acessar esses registros acásticos. Muito bem. Não é saber se a gente vai mudar de emprego ou casar ou comprar uma bicicleta. Não é esse o objetivo. O objetivo de se fazer um acesso é elevar, dignificar e fazer aquela pessoa redescobrir quem ela é em essência. Uau. Por quê? Porque os mestres que te acompanham amam você incondicionalmente, independente da meleca que você já fez na sua vida em qualquer jornada de existência. Eles continuam te amando incondicionalmente. Então, o objetivo dos registros acásticos é elevar, dignificar e fazer aquela alma relembrar quem ela é em essência. Então, eles trazem muito bálsamo, muito consolo, muito direcionamento, logicamente, respeitando o livre-arbítrio, mas é isso que eles trazem. Então, quando a pessoa entra de um jeito
na sessão de registros e sai de outra. Caramba, eu imagino. Sempre. E você consegue ter alguma informação do tipo, o que que eu fui na quinta vida passada, sei lá? Olha, não, de verdade não, porque é tão engraçado, porque eu acho que quando a pessoa busca o registro, normalmente é uma das poucas coisas práticas terapêuticas que eu não faço propaganda. Não é uma coisa que eu divulgo. Então, quem chega para mim, chega porque sentiu o chamado, sabe? E aí, assim, tem uma pessoa que me indica, tem uma outra, aí o cliente indica o cliente, então não é uma coisa que eu realmente divulgue muito, né? Então, quem chega, chega buscando alguma informação, buscando alguma resposta, né? Tem algumas pessoas que fazem, eu acho que elas até pensam nesse tipo de pergunta antes de começar, sabe? Uhum. Porque eu explico, quando eu vou marcar a sessão, eu explico, olha, você pode fazer perguntas, só que as suas perguntas têm que ser de uma forma aberta, porque não pode interferir no livre-arbítrio e tal. Eu acho que as pessoas até pensam assim, acho que eu quero saber se eu fui Cleópatra na outra vida, sabe? Umas Todo coisas mundo assim. quer ser, né? Não é? Eu não, tô fora, porque Eu ela era também muito não. chata. Mas, enfim, eu acho que. Mas na hora, o que que acontece? Quando a gente faz a abertura do registro, eu sempre peço para o cliente: olha, a gente vai fazer a abertura, então aí tem a tal da oração de abertura, que é a abertura, a entrada, né, no canal, no pórtico, né, no portal. E eu falei: você espera, porque aí a gente vai entrar, e aí eu vou falar uma frase, e aí vamos ver o que que eles vão dizer. E aí eles vêm, e aí começa assim um detalhe, uma coisa, uma frase, uma sensação, de repente vem uma avalanche. Nossa, imagina. Aí eu falo um monte de coisas, enfim, porque eu faço questão de não lembrar, porque aquilo não é meu. Então eu não vou ficar guardando isso no meu HD pessoal. Faz parte da minha ética profissional, entendeu? Então aí eu Entendi. falo aquele monte de coisa para a pessoa, X, né? Aí eu falo, então, você tem alguma pergunta? Aí, assim, 90% das pessoas é assim, nossa, agora eu nem sei mais o que eu vou perguntar. E aí a coisa encaminha de uma outra forma, né? Eu também tento não, eu abro o registro de muitas pessoas que eu conheço. Eu tenho clientes que abrem de uma forma meio seriada. Então, assim, a cada Ah, ano, a cada 6 meses, ai, Denise, eu senti necessidade de abrir. Aí me liga e a gente abre. é uma Que já me terapia conhece. então, né? Porque se você Eu não participa. é uma terapia seriada, mas sempre que a pessoa sente necessidade de encontrar um direcionamento, um bálsamo, ela acaba abrindo de outras formas. E aí é legal porque eu não me lembro, mas aí os clientes falam assim, Denise, você falou isso para mim? Eu falei, eu não. Eu só fui no microfone. Ai, que legal. Nossa, deve ser muito legal. E eu tinha essa impressão errada, porque quando eu descobri o que eram registros akáshicos, foi estudando a mecânica quântica, de entender que está todo lá o seu passado, presente as probabilidades de futuro. E eu lembro de comentar com meu irmão, Deus me livre de fazer uma terapia dessa, porque imagina se eu descubro que eu participei do Holocausto, ou que eu fui racista, ou que sei lá o quê, né? Fazer Então, o quê, né? eu tinha essa impressão, mas a gente só recebe a informação que a gente tem que receber, porque o nosso livre-arbítrio é respeitado. Então, eu acho que se for para eu receber uma Exatamente. informação dessa e surtar, aí não faz sentido, né? Porque eles Então, na estariam verdade, me é, atrapalhando, né? Sei lá. exato. Então, na verdade, a grande sacada, pelo menos do que eu aprendi, do que eu acredito que seja uma forma bacana de abrir o registro, é exatamente essa, é te dar encaminhamento positivo pelo amor. Porque no Uhum. final de tudo, essa energia, ela é uma energia extremamente amorosa. Nossa, Então, um com cara que te certeza. ama, pensa, um cara que te ama Te acompanha. incondicionalmente, que já sabe a quantidade de água que você jogou fora da bacia e que você continua te amando, é um cara sensacional, você concorda? É um Concordo. mestre bacana. Então, ele não vai vir falar assim, ai, Mariana, pelo amor de Deus, que naquela encarnação, meu, você correu atrás dos caras na biga. Não vai fazer uma coisa dessa, Entendi. né? Não vai de jeito nenhum. E Então, é para orientação mesmo. então, e você falou uma coisa interessante, né? Que é para direcionamento, que é para orientação. Isso me lembra outras artes divinatórias, como o tarô, por exemplo. Mas existe a diferença, né? Existe. Tem muita gente que vem para fazer a abertura de registro, principalmente quem não me conhece, que veio por uma outra indicação e nunca me viu,
vem com essa coisa na cabeça, vai abrir carta ou vai abrir um tarô como abriria em qualquer lugar. Eu respeito, adoro o tarô, acho muito bacana, já abri para mim mais de uma vez, de todas as formas, mas o registro acástico, ele é uma outra coisa. Ele é uma coisa, você falou uma palavra importante que tem a ver com essa resposta, é informação. Então, o registro acástico, ele não é só informação. Ele é primeiro a energia e depois a informação. Com certeza. Então, uma forma que eu tenho de ajudar os clientes é eu gravo em áudio tudo que eu falo, do começo que eu faço a Que abertura legal. ao final. Para quê? Para que ele não se concentre em ter que gravar e apreender essa informação. Ele se concentre em entrar no tubo de luz, que é o portal que a gente abre, ficar comigo ali dentro naquele momento e com os mestres dele. Então, a gente fica naquela sala de visita, no bate-papo, e depois a gente sai. E a informação vai depois. Então, aquele momento, aquele espaço-tempo que a gente abre no momento do registro acástico, ele é único. Ele é único e é extremamente especial, porque a gente não sabe a logística que os mestres fizeram para o cara conseguir pensar na possibilidade, procurar o registro, me encontrar, fazer o contato, a gente marcar e a gente começar a fazer o registro. É uma logística, cara. Então, Nossa, tem que ser especial, né? Tem que ser uma coisa especial. E eu acho que quem procura está precisando dessa coisa especial, com né? certeza. Então, o máximo que eu puder fazer para gravar a informação, para a pessoa relembrar depois, nossa, eu ouvi isso naquele momento, e aí se concentrar em receber a energia é fundamental, é importante, é super importante. E eu citei o tarô, né? Porque, como você falou de direcionamento, e o tarô é uma coisa que eu estou estudando agora. Eu ainda estou bem no começo, mas não é modo de dizer, não. Literalmente, estou começando agora. E pelo que eu entendo, eu também não posso dizer, não posso afirmar, essa arte divinatória, o tarô, ele tira as informações do inconsciente da pessoa. O Exato, registro acástico, ele está tirando lá de cima. É outro universo. Então, exatamente. as E duas são essa foi, válidas, né? Você as duas tira, são válidas, você tira porque uma vai te falar do teu inconsciente, do seu momento agora, seja terapêutico ou seja divinatório. O registro acástico, ele vai lá na alma, é outro nível, É sensacional. é Sensacional, outro Dani. nível, é outro nível. E é E muito gostoso, é muito eu gostoso imagino. abrir. E você pode contar pra gente como que você faz esse acesso? Posso, lógico. Então, o acesso ele é um momento estruturado. Normalmente, eu atendo calhou de eu sempre atender online os pacientes, então a grande maioria das vezes é online. Eu até já nem sei atender presencial ultimamente, né? Mas a gente tem, existe eu tenho um preparo meu pessoal para esse momento da abertura. A pessoa está em online comigo como a gente está agora, né? Existe uma oração de abertura em que eu vou falar, e aí existe todo um processo estruturado. A gente fala essa oração de abertura, aí a gente faz a abertura do registro. Normalmente os mestres trazem informações, e aí é muito engraçado, porque para cada cliente é uma abertura única, cada pessoa é uma. Então, assim, aí a pessoa fala assim, o que vai vir? Eu falei, espere lá, não faço a menor ideia do que vai vir. Você esperar um minuto, você descobre. Não vai, eu não faço ideia, porque assim, já aconteceu, por exemplo, de eu abrir registro para uma pessoa que eu nem sabia que tinha uma determinada profissão e vir em termos técnicos da profissão da pessoa, que eu não sei. Mentira! Já, Nossa! aconte, já aconteceu de eu abrir o registro para uma pessoa e vir gíria em inglês. Cara, eu não falo nem I'm not speak English em inglês e a pessoa entendeu a gíria, entendeu? Então, já aconteceu da pessoa estar num lugar completamente público, falando comigo pelo telefone e sentir que teve um tratamento de saúde. Então, não sou eu que determino isso, né? Vem de lá para cá, o telefone tem uma via única, eu não posso pedir, olha, o cara quer saber isso. E aí a gente fala essa primeira lote, vamos assim, de informações. Aí eu falo, bom, acho que agora você pode perguntar. Aí a pessoa começa a perguntar. Eu sempre falo para os pacientes anotarem, né, o que eles querem saber. Na grande maioria das vezes é tudo respondido meio que antes, né, nesse primeiro lote de informações.
e aí a gente acaba delimitando as perguntas, fazendo as perguntas, e aí a coisa é assim, eu não determino quando finaliza o registro. Eles Nossa, simplesmente começam a apagar, tipo, a minha mente vai ficando preta, eu falo, olha, se você não tem mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar. Eu vou ver se eles têm mais alguma mensagem de encerramento, porque eles estão indo embora. Eles, tipo, desligam a luz, fecha a porta e vai embora. É bem assim mesmo, sabe? você que lute. É, você que lute. Você quer saber mais, você que faça o acesso. Se vira aí no acesso. É uma canalização, né, Denise? Você só abre o canal e expressa através. É uma canalização, mas ela é numa frequência. Eu entendo as canalizações, cada uma delas, seja ela de que forma for, religiosa ou não, são, para mim, elas são sempre frequências de rádio, faixas de rádio, sabe? Vai. Sim. Cada uma tem uma faixa. Então, assim, digamos que o reiki tem uma faixa, né? A mediunidade do centro espírita tem outra e o registro acástico tem outra. São faixas de frequência diferentes, tá? Com Às certeza. vezes a gente ouve o próprio mestre falando para a pessoa e aí eu transmito a mensagem ipsis literis, né? Eu tento ser o mais fidedigna possível. Às vezes eles só mostram uma imagem, né? Outro dia eu lembrei de uma coisa. Eu abri um registro para uma moça que eu não conhecia. E aí, no meio do registro, assim, eu falei: olha, eu tô vendo uma vagem. Tipo, sabe vagem de comer? Aquela vagem compridinha de comer? Sim. Aí ela falou, eu falei assim, olha, eu não faço ideia do que se trata, mas eu tô vendo uma vagem, tipo, eu tenho muita percepção sinestésica, então eu falei, olha, eu tô sentindo o gosto da vagem, Uau. né? Eu falei, eu não faço ideia do que se trata, mas é uma vagem, eu tô te falando a informação que eu tenho que falar. Quando eu terminei, que a gente fechou, nananã, aí ela me explicou uma situação que ela estava com um filho e que ela fica com o filho em casa descascando vagem. Nossa, é E uma. aí ela e Perfeito. aí ela entendeu uma situação que ela precisava de uma resposta e que veio desse jeito. Não é doido? Nossa, é doido. Além de tudo, tem a clarividência, né? Porque você vê as Então, imagens. mas aí é uma situação que é uma especificação desta ferramenta eu mesma. Sim, Cada entendi. ferramenta é única. Eu fui dar uma escutada no meu curso, né? Porque eu gravei em áudio na época, eu estava escutando, e aí uma das primeiras coisas que eu escutei, cada ferramenta é uma ferramenta. Sim. Teve uma moça que foi fazer o curso de formação e que a forma dela receber o registro acástico da pessoa era silenciosa. Ela sentava na frente da pessoa, não falava uma palavra, os mestres faziam tudo e ela não transmitia nada. Era um E registro aí? acástico silencioso. Ah, não sei. Aí eu também não sei quem é a pessoa para perguntar, né? Porque eu Ai, também não, fiquei curiosa. eu sou ansiosa demais. Se a pessoa senta na minha frente e não fala nada e vai embora, eu Você falo, já ai, imaginou? Mas assim, o trabalho era nossa, tão sutil, que ela era um canal para, sei lá, eu doar energia, enfim, mas era silencioso, não tinha uma palavra. Olha que legal. nossa, é incrível. Assim, eu acho que cada um tem a sintonia para encontrar a pessoa que vai ser boa para ela, né? Eu acho que a gente tem, cada um é uma ferramenta e a ferramenta é usada. No meu caso, tem coisas que eu vejo, tem coisas que eu sinto, tem coisas que eu, enfim. E aí eu passo da forma mais fidedigna. Aí a gente encerra o registro e tem uma oração. Travou. Não, aqui não tem nada. Acho que caiu aí. Gente, Tá no ar, tá no ar. vocês estão me vendo ainda? Opa, voltou. Você tinha sumido! Ai, graças a Deus. Que bom. Ufa! E Eu vou. aí, eu- então, começo, meio e fim. Entendi. Eu vou fazer pergunta de um seguidor aqui. Perfeito. Aham. O Eduardo mandou do Instagram PNL Quântica. Ele também entende bastante Tá. de mecânica quântica, inclusive ele é um terapeuta quântico. Ele falou assim: depois gostaria que comentasse sobre ter acesso a informações como conhecimentos, acesso a livros, essas coisas, por favor. Tá, deixa eu ver se eu consigo entender. Ele quer saber o acesso de, por exemplo, livros que poderiam vir para ele. Eu É acho que isso? seria isso, por De exemplo. estudo.
Eu acho, tipo assim, ele quer acessar um livro, ele mesmo faz o registro, vai para o registro, acessa esse livro, ou se você consegue acessar algum livro, talvez. Então, eu de verdade, Eduardo, eu acredito que se for para enobrecer e engrandecer a sua alma e fazê-la relembrar qual é a essência dela, no momento que você fizer o acesso ao registro acástico, essa informação vai vir. Porque o objetivo do acesso que eu aprendi é para enobrecer e elevar aquela alma e fazer ela entender quem ela é em essência. Então, é muito mais um trabalho de aprofundamento, de elevação de alma, para que as pessoas realmente evoluam. É um processo para evolução das pessoas, das almas do planeta, que estão aqui, pelo menos por enquanto, do que uma coisa no sentido de ser só técnico. Então, se for para você acessar um livro de física quântica que você precisa relembrar, porque você precisa trazer essa informação para o planeta, vai ser útil para o planeta e para a sua evolução pessoal, com certeza eles vão falar. Então, é como eu te falei, eu recebi a informação de gíria em inglês que para a menina fez um baita sentido e eu não sabia o que eu estava falando. Né? Então, para ela fez sentido e eu não sabia o que eu estava dizendo. Eu falava assim, gente, eu vou falar errado, mas eu vou falar. Então, se for importante para aquela alma evoluir como alma e redescobrir quem ela é em essência, aí a informação vai vir com certeza. Pelo menos esse é Ele até a comentou, forma que eu aprendi. ele até comentou aqui, quando eu vou ler um livro, eu tento acessar o livro no registro e ele vem em forma de intuição. Ótimo. Então ele já faz o acesso ao registro perfeito. Eu acho que essa conexão ela vai ser cada vez mais comum. Eu acho que a gente logo, logo vai fazer essa conexão, tipo ligar ou tocar no telefone, a gente que nem a gente aqui no Instagram conversando, entendeu? Nossa, imagina. Ah, eu acho, é. A gente precisa de evolução moral para isso, né? Evolução emocional, mas eu acho que vai ter uma hora que vai chegar nisso, sim. Também acho. Eu vou adorar. Uhum. Teve Tem uma outra. Pode falar. pergunta? Não, pode falar. Uma outra Melhor a gente pergunta responder. da Raquel. Ela mandou: existe a possibilidade de não conseguir abrir o registro por resistência da pessoa? Até pode acontecer, mas eu acho que aí provavelmente não vai vir, e aí às vezes isso é uma questão de frustração do cliente. Às vezes ele vem com uma intenção e quer uma coisa, uma resposta X, e vem uma outra coisa completamente diferente. Por exemplo, vem uma informação de médio e longo prazo e aquela do curto prazo que a pessoa queria não tem. Aí rola uma frustraçãozinha, assim, sabe? Eu sei Imagina. que rola, porque tem paciente que faz aquela cara quando eu termino, faz, né? Então, assim, eu tenho, Ai, tipo, difícil. então eu acho que rola não no sentido do bloqueio, porque eu acredito que para a pessoa chegar e procurar um registro acástico, né, ela já quebrou algumas resistências, né? Ela já Com tá, ou ela certeza. está tão desesperada que ela precisa de uma resposta. Aconteceu uma única vez uma abertura de registro completamente diferente do que é o comum, mas na abertura do registro, e aí não é a resistência, mas aí era uma questão de emergência. Foi o único registro na vida que eu abri desse jeito e para mim foi muito impactante. Foi um registro que era uma situação dos mestres falam assim, ou você sai do lugar onde você vai estar, ou você corre risco físico de desencarnar. Era uma coisa maluca, assim. Para a pessoa, né? Para a pessoa. Foi a única vez, e foi assim, foi eu acho que o registro mais pesado nesse sentido, não era a resistência da pessoa, mas foi um tema muito, muito pesado. E aí, tipo assim, era uma urgência, meu, sai daí, era uma coisa meio de ameaça à vida, entendeu? Nossa. Mas foi, e aí assim, como eu falei que eu não lembro, esse foi tão impactante Que que você eu não lembra. lembro de detalhes, mas eu lembro da sensação do tipo urgência, sabe? Sai daí, se mexe desse lugar que você está correndo risco. Foi muito forte, muito impactante, né? Por isso que Eu eu me lembro, imagino. assim, da situação. E quem que pode acessar o registro? Qualquer pessoa? Ótimo. Qualquer pessoa pode, desde que ela seja maior de idade e ela queira acessar o registro dela. Então, por exemplo, assim,
ai, Denise, eu quero acessar o registro do meu namorado para a gente saber se a gente tem uma compatibilidade vibratória de outras vidas. Não, não, Esquece. não. Esquece. Não vai. Vai acessar o seu registro pessoal e dentro da sua jornada de alma, quem pode ser futuras possibilidades de estar ao seu lado para engrandecer ambos. Mas assim, eu vou casar com ele? Não sei. Nem eu, nem os mestres. Sensacional. A gente também, por exemplo, eu não posso abrir o do meu marido, só se ele autorizar e se ele quiser abrir. Eu É o não posso abrir famoso, os dos meus filhos. é o famoso livre-arbítrio, né, Denise? A É o gente, famoso livre-arbítrio. todo mundo que é terapeuta holístico, no mínimo, tem que saber isso, porque você não pode fazer nada para outra pessoa. É Tem uma que ter no questão mínimo ética. ética, tem que ter no mínimo uma autorização. É uma questão ética. E aí é muito interessante porque eu não posso abrir dos meus filhos, por exemplo, então, porque eles são menores de idade. Isso também tem uma coisa. Dentro do processo dos registros, a gente só pode abrir registro de quem for maior de idade. Deve haver Porque a uma pessoa tem que proteção. ter, para que a pessoa tenha maturidade de lidar com aquilo, né? Então só pode abrir de quem de quem é maior de idade. E eu não posso assim, eu quero saber o futuro da minha filha, se ela vai se dar bem na vida. Sinto muito. Quando ela tiver 18 anos, ela vai lá e abre. Uma coisa que Sensacional. se pode fazer é abrir o registro de empresas, porque a empresa é uma alma, né? Então, por exemplo, se a pessoa precisa de uma consultoria de empresa, então, se tem mais de um sócio, os sócios entram em acordo, ó, todo mundo concorda, e a gente abre da empresa com o nome legal da empresa, né? E sempre é o nome legal da pessoa. Então, assim, olha, eu casei, mudei, descasei, de nomes, né? Não me sinto com esse nome de casado, solteira, mas a gente só pode, a prerrogativa, né, o protocolo de acesso, digamos assim, a senha de acesso dos registros é o nosso nome legal. O que é o nome legal, Denise? É o nome do imposto de renda. É aquele que você se manifesta legalmente no mundo. Então, aí sim. Então, a empresa tem nome legal, por exemplo. E o que você veria num registro de empresa? O que dá para ver lá? O direcionamento da Ah, empresa, a se a mesma empresa coisa, está então. caminhando, a mesma coisa. Se a empresa está cumprindo o papel a que ela foi destinada quando ela foi cristalizada no planeta, se existem dificuldades a serem superadas pelas pessoas que fazem parte daquela estrutura. É um trabalho bem legal. Eu já fiz uma abertura de empresa, foi bem interessante. Faz bastante tempo que eu fiz, mas foi bem legal. E E direcionou mesmo o a Eduardo situação. do PNL Quântica, ele resumiu aqui, né? A lei que rege todas as leis é o amor. E eu tenho certeza disso, É porque isso. para mim o todo é o próprio amor. Então não existe nada acima disso. E essa é a lei que rege tudo. E eu acho que ele mandou isso a hora que a gente estava falando do livre-arbítrio, né? A gente Com só, certeza. só acessa com autorização e só acessa para enobrecer a alma. Gente, é lindo, sério. Exatamente. É lindo. É o amor que rege todas as coisas. E aí você falou da informação. Eu tenho um professor de faculdade que ele sempre falava que o conhecimento norteia a conduta. Então, você falou que o conhecimento parado, ele apodrece, não foi isso que você falou? Exatamente. E aí eu me lembrei, o meu professor de faculdade, ele é vivo ainda, ele sempre falou, conhecimento norteia a conduta, era a frase que é a chavão dele, inclusive. Então é isso mesmo, então a gente tendo o registro, ele, na perspectiva do registro acástico, ele casa as duas coisas, ele casa o amor incondicional, que é o amor que o Eduardo falou brilhantemente aí, ele resumiu com muito brilhantismo, e aí o conhecimento que vai nortear a conduta da pessoa. Não vai definir e nem determinar essa conduta, mas vai nortear ela. Uma outra pergunta que eu ia te fazer é se existe registro acástico dos animais. Com certeza existe, porque eles também são uma alma, né? Eles também têm uma história de vida, de evolução. Só que não faz muito sentido se você for pensar em direcionamento, né? Para que direcionamento? Vai direcionar o cachorro, vai direcionar o animal como? Eu já fiz inclusive para o meu cachorro, eu não vou lembrar, foi um acesso de alma, mas não foi registro, era uma alquimia da alma, era uma coisa assim, era um trabalho desse que realmente foi muito importante porque a terapeuta acessou a alma dele
porque ele tem um monte de doencinhas, assim, coisinhas, e aí a gente acessou, e ela conversou com a alma dele, aí foi muito bacana, porque aí eu consegui entender algumas coisas. Não foi registro acástico de cachorro. Eu acho que o registro acástico precisa ter uma, uma consciência. Então, o ser humano tem consciência, né? É. Os animais, por mais que eles estejam num processo evolutivo, eles ainda não têm o final, né? O diamante final, que é a consciência. O Eles estão ego, chegando lá, talvez, mas ainda né? não. Eu acho que precisa dessa coisa de consciência de ser, sabe? Da consciência do Homo sapiens, sabe? Aquela coisa da É evolução da tipo o ego, consciência. né? Eu sei que eu existo, né? O indivíduo, É, tipo, reconhecer. sim. Eu acho que precisa dessa consciência para daí sim, né? Outra Que pergunta mais? que eu ia te fazer é sobre as perguntas, né? Que tipo de pergunta que dá para fazer? Se alguém que estiver assistindo a live agora ou for assistir depois, porque vai ficar salva no feed, Tiarro, minha tia entrou aí e falou, entrei atrasado. Vai ficar salva no feed. Se você for fazer a terapia, né? Que tipo de pergunta a pessoa poderia preparar para levar? A pessoa pode fazer perguntas de forma aberta. Então, É, por exemplo, eu não posso perguntar, olha, eu preciso muito saber se eu estou com uma proposta de emprego, então eu preciso saber se eu mudo de emprego, isso é muito comum acontecer, tá? Se eu mudo de emprego ou se eu fico no emprego que eu estou indecisa entre as duas coisas. Te juro, quando a pessoa. E tem alguns pacientes que não sabem como formular de uma maneira mais aberta e acaba perguntando. Fica totalmente preta a minha mente, eu não vejo nada. Aí eu falo: olha, você me nossa. desculpa, eles não estão respondendo. Você tenta ver um outro jeito de perguntar. Aí, quando a pessoa formula de uma forma diferente, tipo, olha, eu preciso de um direcionamento da minha carreira profissional, porque eu estou precisando entender que caminho eu tenho que seguir, aí a coisa aparece, aí a coisa vem. Muda totalmente. Exatamente. Então tem que ser de uma forma aberta para que eles possam trazer uma orientação sem uma interferência no livre-arbítrio. Eu costumo dizer que é assim, o mestre do registro que está com o livrão aberto, ele está no topo do morro. Então a visão dele é muito mais ampla e muito mais Nossa, aberta do que a gente que lindo. está no pé do morro, né? Então a gente tem aquela visão do pé do morro, então a gente vê aquele pedacinho ali. O cara está lá no topo do morro, então ele tem uma visão muito mais ampla. Então ele consegue entender numa perspectiva quântica, né, que não é linear e que não é cronológica, futuras possibilidades, o antes, o durante e o depois. Então mas ele está vendo de uma visão mais ampla. Então a perspectiva do que ele vai trazer de informação e de energia é a perspectiva de quem está lá no topo do morro, olhando para você lá de baixo, vendo o que está rolando lá embaixo. Do tipo, não faz besteira, sai daí, né? Sensacional. E é como se a pessoa estivesse dentro de um prédio lá no estacionamento, né? Ela só enxerga o estacionamento, as paredes, tudo fechado, tudo escuro. Exatamente. E ela faz uma pergunta para alguém que está lá no topo, vendo lá longe, vendo o horizonte. É Só que isso, ela, é só que exatamente isso. ela quer uma resposta exata, igual a parede do estacionamento que ela está vendo. Mas não vai. Eles até te respondem o que você quer ouvir, mas de uma forma mais bonita e de uma forma figurada. Então, tem muita imagem figurada. Não te falei a história da vagem, né? Tem muita imagem figurada. Depois, no final do registro, a moça limpou o que era a questão da imagem. Mas veio uma coisa solta, veio uma imagem solta, né? Mas depois ela entende, ela linkou com outras coisas que foram ditas e aí ela entendeu. Mas você imagina, eu falo assim, olha, tô vendo uma vagem. Você olhar para mim e falar assim, tá, aham, ok. Obrigada, obrigada. O que eu vou fazer com essa Não gosto de informação? comer, mas tudo bem. Cada um recebe a mensagem que é para receber e pronto, acabou, né? Cada registro é único. Cada um é único. E quem tiver dúvida aí, aproveita para mandar, que a gente tem no máximo mais 15 minutos de live, hein? Uau! Passou assim! Já se passaram 45 minutos. Você falou pra Meu caramba, hein? Deus! Falei mesmo. Nem imaginei. A gente até. Que Pode coisa falar. de louco. Só. Quem quiser perguntar, pode perguntar. É muito Aproveita. importante, né? É. Aproveita para perguntar. É um processo que dura mais ou menos, isso é importante dizer.
Hum. A sessão, ela dura mais ou menos uma hora e 15. Nossa, é muito longa. Eu É achei que longa, era é tipo um longa. direcionamento de 15 minutos, tipo, sei Vai lá, aí, vai para, né? Tipo, vai. Não, é uma hora. tipo, Não, entre o eu começo a gravar o áudio na hora que eu começo a fazer a oração de abertura e eu desligo o áudio na hora que eu termino a oração de encerramento. Então, todo o processo é gravado em áudio, né? Eu até tenho bastante cuidado em estar sempre gravando, aí eu mando esse áudio para o cliente por e-mail, né? E aí eu sempre peço para a pessoa baixar o áudio, gravar, salvar. Eu sempre tenho um backupzinho de áudio, caso o paciente morra, ou assim, morreu o computador, não conseguiu, enfim, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu tenho. Mas eu faço questão de não ouvir o áudio de ninguém, assim, porque não é meu. Eu acho que eu tenho que ser muito correta e muito ética nesse sentido, e, tipo, e um mínimo de interferência, né? Eu procuro, às vezes, nem saber quem é a pessoa, né? Nem saber da história dela. Lógico que eu já abri de gente que eu conheço, né? E no momento em que eu abro de quem eu conheço, eu sou muito mais crítica comigo mesma, eu fico muito mais atenta a mim mesma para que eu não faça nenhum tipo de interferência. Porque é muito fácil, né? Você conhece o Eduardo, aí você vai abrir o registro dele, é muito mais fácil você interferir, né? nossa, Então a gente tem que ter um pouco muito mais critério e muito mais responsabilidade em abrir de quem você conhece. E aí assim, é muito bacana para mim ver abrir registro de pessoas que eu nunca vi na vida, e de repente chega no final assim, nossa, muito obrigada, eu ouvi o que eu precisava. deve ser lindo. É um processo muito bonito, realmente. A Luana Belo perguntou se vai ficar gravada, que ela perdeu o começo. Vai, gente, vai ficar gravada Vai, no meu vai, e Instagram. eu também estou gravando para subir na minha página, Denise.Giarelli. Eu Ai, que estou legal. gravando. Depois você me passa seu site para eu colocar a hora que eu for salvar a live e colocar lá pro pessoal, Tá, tá? tá, faço A sim. Bia, que inclusive estuda tarô comigo, ela perguntou se eu acessei, se eu fiz com você, né? Eu ainda não, mas eu vou, hein? Ainda não, Já vou ainda não, é falar aqui verdade, que eu vou é fazer sim e verdade. depois eu conto pro pessoal. A gente marca e depois a gente conta como é que foi, né? Mas é um processo é um processo de muito amor, gente. Independente do que for, é um processo de muito, muito amor, Com né? É um certeza. processo de bastante doação. Eu acho que a gente está passando por uma fase em que essas técnicas mais sutis, elas estão pululando, elas estão borbulhando e vindo bastante à tona. É, a gente E, tá e, a- nessa e os época, né? Exatamente. E aí eu acho que quando eu fui estudar lá, né, dos 1900 Guaraná com rolha, a gente falar de física quântica era uma coisa Nossa, surreal. Estudar medicina vibracional, eu digo que eu sou uma bandeirante, que eu abria picada, assim, sabe? Hoje vocês têm uma avenida asfaltada para correr a 200 por hora, é nossa, muito melhor. totalmente. A qualquer Quando eu fui momento, estudar, exatamente. O Eduardo, ele imagina, mandou que fala, ele, pode falar. que ele mandou uma mensagem para Denise. Eu quero que ela fale para mim como funciona o atendimento e se devo me preparar de alguma forma. Uma boa para você responder aqui. A Não, pessoa eu vou tem que se responder já. preparar? Não, a única preparação que a pessoa tem que ter é ela saber o que ela quer perguntar, fazer uma listinha lá, X de perguntas, e aí normalmente eu faço a sessão online com vídeo chamada, então eu prefiro fazer com vídeo que eu gosto de ver as pessoas, aí é uma coisa minha, pessoal. Eu posso até estar de olho fechado durante o registro, mas eu gosto de estar com a pessoa ali do lado, olhando para ela, né? E aí a gente faz a abertura e faz a finalização. E aí dura mais ou menos uma hora e pouquinho mesmo. A pandemia permitiu que a gente ampliasse essa coisa de vários canais, né? Nos primórdios eu usava só o Skype, agora a gente tem um monte de videochamada para usar, um monte de aplicativo. E eu ia te fazer Mas dá para. uma pergunta pessoal. Se você cansa, se isso esgota a sua energia de alguma forma, se você tem Boa que pergunta. dormir É, péssimo. não, não, eu tenho que ter uma preparação prévia, né? Eu tenho todo um preparo prévio, sim, para fazer. Mas o depois
é muito interessante porque as sensações que eu tenho são para pessoas, mas eu sinto. Então, elas acontecem no meu corpo, mas eu estou passando para a pessoa, mas eu sinto tudo aquilo. Então, para eu passar, eu tenho que sentir, né? Eu acabo sentindo. E aí é tudo tão para enobrecer mesmo, para trazer para a pessoa um colão, assim, sabe? Que a gente acaba saindo bem, né? Eu acabo saindo melhor do que eu fiz. Então, tanto eu quanto o cliente, a gente começa de um jeito, o registro termina de outro, mas é muito bacana. Não tem aquele esgotamento que eu tenho, por exemplo, às vezes de atender um paciente de terapia floral, que aí é uma questão emocional e que a gente tem que trabalhar e tem que falar, isso sim desgasta mais do que o registro. O registro é delícia. Se eu Eu pudesse ganhar imagino. dinheiro, trabalhar, pagar minhas contas só com registro, seria a glória. Quem A sabe, né, glória. Denise? Quem Ah, não sabe sei, hoje né? Vamos abrir. existe a possibilidade. Existe um nível, um segundo nível, que esse eu não fiz de estudo, em que se falava da cura do coração, da cura através do coração. Era um nível avançado do Pathway Prayer Process, que se falava da cura através do coração, era o nível 2. E eu sei que existia um terceiro nível, mas aí eu conheço gente que fez o nível 2 e que atua com esse nível 2, eu não fiz. Mas e tinha um terceiro nível que era um mais avançado lá, que era tipo um master. Mas aí, infelizmente, como eu te falei, a Alessandra foi para o outro lado, ela passou por uma questão de saúde muito, muito séria. E aí ela é 2 anos mais nova do que eu, mas ela acabou indo para o lado de lá no final do ano passado e não foi de Covid, infelizmente. Mas ela está do lado de lá com os mestres dela, ouvindo a gente conversar sobre. Mas a E, semente que ela plantou realmente frutificou bastante aqui no Brasil, graças a Deus. e como que é a formação? Você dá curso, Denise? Não, não, Não. não tenho capacidade técnica e não era o meu chamado nem a minha missão dentro do registro, né? Eu sei que tem um pessoal em Belo Horizonte que talvez dê curso na mesma forma. A Linda Howe continua com um curso americano nos Estados Unidos, né? Mas não era a minha chamada. E uma das coisas que a gente estudou, né, na iniciação, né, da abertura que a gente fez, era a gente acabava trocando, né, acessos tanto para treinar quanto acessos com a própria Alessandra, né, na própria professora. E aí acabavam vindo as missões dentro da energia dos registros acásticos. E a minha não era da curso. Eu dou curso de outras coisas, mas de registro não. E Aí eu dou para outras. e que outras coisas que você dá curso para o pessoal que gostou de você para conhecer mais sobre o seu trabalho? Bom, eu dou curso de formação em florais de Bach, pela Healing Herbs do Brasil e Quero. tem parceria com a Healing Herbs, que é a produtora de florais na Inglaterra. E esse curso de formação de florais de Bach, ele tem certificado internacional, então o certificado vem da Inglaterra. Por essa parceria, sou professora facilitadora. Eu dou curso de florais dentro da acupuntura, que é a minha outra área de atuação. Então, eu acabo casando, né, os florais com a acupuntura e faço atendimento de floral online. Acupuntura não deu ainda para eu descobrir um jeito para atender online, mas eu vou descobrir um Nossa, jeito. eu te falo, voodoo. Você pega o Ah, não, mas bonequinho, aí é demais, né? Não, gente. você pega Aí o eu bonequinho, prefiro. a orelha quântica da pessoa, brincadeira. Não, aí eu prefiro manter só no presencial mesmo, a acupuntura. E eu também trabalho com biomagnetismo médico, que é uma técnica que usa ímãs para equilíbrio do corpo no pH do corpo. Aí é uma Olha, técnica bem de saúde, é muito legal. Foi desenvolvida por um médico mexicano, que inclusive também faleceu no começo desse ano. A galera tá indo embora e tá largando a gente aqui para a gente dar continuidade na coisa. mas eu tô super bem aqui. Se eles quiserem me deixar, eu quero ficar bastantão. Não, eu também não cheguei nem na um terço do que eu tinha que fazer. Deixa eu O aqui, tanto de tá coisa que eu ótimo. quero estudar, aprender, trabalhar ainda, só eu sei. E florais Mas é uma delas. Quem sabe, né, é, Denise? Eu não sou só floral é uma coisa. profissional. Quem sabe? Por que não? Por que Por não? Por que que não? não? Eu acho que floral é uma coisa bem bacana e a gente tem que divulgar da forma certa, né? E Porque todos os infelizmente tem um monte de coisa por aí.
E todos os seus cursos estão no site? Os meus cursos, os de floral, ele está no site da Healing Florais, porque que é quem concentra a agenda, mas quem quiser informação sobre o curso, agora na pandemia está online, mas quando as coisas estabilizarem, o protocolo é que ele seja feito presencialmente. Mas quem quiser saber de curso, de datas, enfim, também pode entrar em contato comigo na página do Insta, né? Denise.giarelli, página do Facebook, Denise Giarelli também, e no canal, no YouTube. No YouTube é Denise Giarelli Insights para a Vida. E a gente recebeu mais uma pergunta aqui. Opa, Quase que eu deixo passar, hein? Falta pouquíssimo. não, brinca não. Ela perguntou assim: todas as respostas estão acessíveis ou tem algumas que não podem ser respondidas? Nossa, excelente pergunta, Noriko. Deve ser o Ó, nome. não, tem perguntas que não são respondidas. Excelente Porque pergunta dela. tem perguntas que não são respondidas, e aí o que acontece é assim, eles me mostram da seguinte forma, já aconteceu mais de uma vez, que a pessoa tem que compreender aquela informação que eles mostram de uma forma muito efetiva e muito evidente, eles ficam repetindo palavras ou a situação, a pessoa tem que passar por aquilo, compreender aquilo, para que aquilo que ela está perguntando e que ainda ela não tem maturidade de compreender a resposta, venha no momento certo. A Isso gente, já aconteceu, sim. a gente não sabe nem quem a gente é, né? E às vezes a gente quer fazer uma pergunta tão além, não faz nem Mas sentido. às vezes não é nem muito além, é porque a pessoa tem até uma questão de ansiedade, de querer já planejar uma coisa para frente, e aí eles falam, não, aí já aconteceu isso mais de uma vez, não, você tem que compreender isso. Daqui a um tempo você pode vir aqui conversar com a gente de novo, pedir um outro acesso, Que e legal! aí mais para frente a gente volta a conversar. Uma coisa importante em relação a essa questão de tempo, eu espero que eu tenha respondido, Noriko. Uma coisa importante como não é uma terapia seriada e ela tem muita informação e muita energia de uma vez só, eu oriento os meus clientes a abrirem no mínimo com um intervalo de 3 meses, no mínimo. Porque tem um processo de metabolização, de cristalização da energia, da informação, de compreensão da informação, do insight da coisa, né, de tudo que vem. Então, um mínimo de 3 meses. Eu já tive paciente que abriu, por exemplo, com 50 dias depois, 40 dias depois, e a abertura foi meio que choveu no molhado, sabe? E aí eu fiquei frustrada, eu falei assim, ai meu Deus, jura? Eu vou falar tudo igual de novo. E aí dava até uma sensação de que os mestres estavam assim, mas de novo, ela não entendeu nada antes, ela quer que a gente repita? Sabe assim? Já aconteceu. E a Isso já Ellen acabou aconteceu. de mandar essa pergunta: quantas vezes eu posso abrir o meu registro? Quantas vezes ela quiser, desde que Um se tenha intervalo. um espaçamento mínimo, porque senão chove no molhado mesmo, fica uma coisa meio redundante e aí não tem o objetivo. E aí eu me sinto mal, eu falo assim, cara, eu vou cobrar da pessoa como? Desse jeito, tipo, né? Mais do mesmo. Não fica uma coisa produtiva, nem para ela e nem para mim. Nossa, a pergunta é o que não falta. O pessoal adorou, Denise. Eu amei também, Manda mas já bala. deu 1 hora. A gente vai precisar encerrar porque o Instagram Uau! derruba a live. Não, eu sei, derruba mesmo. O Eduardo mandou aqui que ele adorou e que você é maravilhosa. Nossa, eu achei Obrigada, eu que agradeço. Eu que perfeito. agradeço. Muito conhecimento, muita luz. Eu achei muito lindo. Para nós, para nós. Principalmente o objetivo, né, Denise? Que é enobrecer a alma. É só para te ajudar, é só amor. Eu acho isso É só lindo. amor. No Eu final acho é só amor. é, Quem que tiver mais